Viva, amigos do YouTube, cá estou eu sou o João Pereira e desta vez não venho com vocês partilhar um livro, venho trazer algo de novo, algo que eu tenho muito apreço, que é por história e por figuras marcantes. Não é propriamente a minha licenciatura, mas de qualquer maneira é algo que tem um fascínio para mim muito grande. Obrigada por acederem ao meu canal, verem este vídeo até ao fim e quero-vos trazer a minha opinião sobre o caráter tão especial e marcante de Robespierre, Maximilien Robespierre. E trarei outros vídeos sobre figuras que eu considero marcantes na nossa civilização. Não pretendo fazer daqui uma aula de história, não tenho esse pretenciosismo, é simplesmente a minha teoria ao decorrer dos estudos, das pesquisas que eu fiz sobre esta personagem tão especial. Como vocês sabem, a Revolução Francesa é extremamente importante para nós, para a civilização, enfim, mesmo para o mundo. Pode-se dizer que a influência desta revolução não ficou pela Europa ou pela América do Norte. Ela expandiu-se pelo planeta todo. Inclusivamente o Brasil, a América do Sul tiveram esses efeitos políticos e de idealismos e de ideias, e estendeu-se até à Ásia. A Revolução Francesa é algo extremamente fascinante, foi uma carnificina, mas rompeu com todo o despotismo, real, em que clero e a nobreza tinham todos os privilégios, eram apenas 3%, cerca de 3% da população, e o povo passava fome e ainda tinha que pagar impostos. Era uma forma de estar na vida, na sociedade, completamente injusta. O direito do nascimento real ou do clero dava privilégios e os outros não tinham esses privilégios. E depois surgiu várias teorias em que esse direito não existia e que as pessoas tinham que ver com o mérito e não se nasciam nobres ou não. Isso é uma das teorias do iluminismo. A França, neste caso, teve o famoso Rei Sol, mas mais à frente ele envolve-se com guerras na América do Norte, nos estados da América do Norte, e fica muito depauperado e em bancarrota, e as pessoas começam a passar fome. Entretanto, Maria Antonieta não era propriamente bem vista, aquele reino era frívolo, era formal, rituais, até para se levantarem haviam rituais, e não havia, o Luís XVI não tinha propriamente nenhum cuidado em cuidar do povo, era uma pessoa titubeante, a primeira pessoa que dizia uma coisa ele acreditava, vinha outra, ele também acreditava e não tinha capacidades para ser rei, para impor e para defender o povo. E o que é que isto foi levar? A fome, a injustiça, estes ideais iluministas veio dar à Revolução de 1789. Em que houve várias revoltas e por fim há a tomada da Bastilha, que é um símbolo do despotismo real naquela altura em França. Eles querem o Versailles, ele estava em Versailles porque, vejamos, foi construído Versailles porque no tempo do Rei Sol ele sentia-se muito acossado pelos nobres, cheio de medo, não tinha a sua paz de espírito e resolve fazer um palácio enorme, belíssimo, nessa zona para se sentir mais à vontade. Preferia estar longe do que estar dentro da capital. Eles querem o rei em Paris, e ainda há uma tentativa de monarquia constitucional, mas infelizmente o rei tem a fraca ideia de tentar fugir e perto da fronteira com a Áustria ele é apanhado. E a partir daí depois leva a decapitação. E essa decapitação, que é
defendida pelo Robespierre, de quem eu vou falar hoje, Maximilien Robespierre, é uma forma de assumir o poder dos jacobinos e de dizer a revolução só pode viver se o rei morrer. Vamos então falar da figura que eu acho fascinante, eu acho uma figura marcante na nossa sociedade da altura e foi precursora de muitos outros ditadores autoritários cegos que, à custa dos ideais, mataram pessoas. Como se dissessem, a guilhotina, tu és livre, mas é à força da guilhotina que tu és livre. Para mim, o Robespierre, Maximilien Robespierre, encarna e é o precursor de Hitler, de Mussolini, de Pol Pot e outros ditadores. Não só, também o Salvador Allende, o Franco, o Salazar, não de uma maneira tão forte, digamos, mas de outros ditadores, inclusivamente na África, que acham que os seus ideais são para se impor, que têm o direito de moldar uma sociedade e para isso o que é que vão fazer? Vão fazer a política da terra queimada e vão matando as pessoas e todos os inimigos da revolução. É inaugurado uma forma de estar completamente diferente. A Revolução Francesa teve coisas boas porque acabou com todos os privilégios que haviam determinadas classes, pôs, ou pelo menos tentou pôr as pessoas num pé de igualdade, acabar com a escravidão negra, enfim, ter não só os direitos de toda a gente pela imprensa livre, mas foi imposto tudo muito à força, de uma maneira em que foi uma carnificina. Chegam a haver 800 mortes por mês. Inclusivamente, Maximilien Robespierre vai assinar cerca de 2.300 sentenças sumárias e cria uma lei a favor dessa forma de matar, de decapitar, guilhotinar, quando ele antes era contra a pena de morte, como achava que devia-se acabar com todos os requisitos da Idade Média. Isto só prova que a mentalidade continua. Há ideais que vêm como que ornamentos, mas no fundo a mentalidade que lá estava continuava igual à da Idade Média. Pior, teve o poder na mão e resolveu impô-lo da maneira mais agressiva que poderia haver e mais sanguinária. Bastava uma denúncia, uma pequena denúncia de alguém que a pessoa era morta. Não havia provas de coisa nenhuma, era vizinhos contra vizinhos, a própria família, inimigos. A imprensa, pelo mão de Marat, que foi depois morto pela Charlotte Corday, e depois se transforma num mártir e é elevado a Deus. Acaba-se com a religião, mas de alguma forma, ele vira um Deus, um mártir. Ele instigava constantemente, através do seu jornal, L'Ami du Peuple, o precursor do sensacionalismo mais agressivo. Ele dizia que se devia matar e matar e matar todos os inimigos da Revolução. E o Robespierre, mais o Marat, são as grandes figuras do terror, do grande terror, que vai de 1793 a 1794, que acaba exatamente com a morte do próprio Robespierre, que, como se costuma dizer, com ferros mata, com ferros morre. Ele acabou por morrer nas mãos do que tinha semeado. Ele levava listas à Assembleia Nacional de inimigos para abater e uma vez disse que tinha ali uma lista, mas não diz quem era. E, efetivamente, as pessoas sentiram-se ameaçadas e perceberam: eu vou ser mais um. Já estavam fartos dele mandar matar constantemente. E então
houve uma assembleia tumultuosa, todos se sentiram ameaçados, ele foi ferido na mandíbula, como agora se diz, no maxilar, na boca, não conseguiu mais falar, foi preso na Conciergerie, como esteve lá os reis, num sítio horrível, cheio de ratos, todo degradado, e no dia seguinte é logo guilhotinado. Danton, um outro revolucionário não tão extremista, disse, pouco tempo antes, quando foi guilhotinado, por ordem dele, só disse: eu só tenho pena de ir à frente daquele rato Maximilien Robespierre. Ele sabia que ia ser morto, que ele ia acabar por ter o mesmo destino que ele. O rio de sangue em França era enorme, constantemente. Foi uma orgia, em especial em Paris, de mortandade. Se não fosse depois as guerras que iam passando ao mesmo tempo contra os outros países da Europa que estavam contra a Revolução Francesa, queriam continuar o absolutismo, e comandados por Napoleão, um jovem oficial, isto teria continuado. E, portanto, depois com a vinda de Napoleão e com a ascensão dos girondinos, que eram apoiados pela alta burguesia, houve um estabilizar e um acabar do terror. Seja que, de toda a maneira, a revolução, em termos de ideais, tinha sido consolidada da pior forma, mas foi. E isso teve repercussão, como vocês sabem, em Portugal, em toda a Europa. Mais tarde ou mais cedo foram abraçar todos estes ideais que levou a democracias, monarquias constitucionais, igualdade de direitos, sufrágio universal, e acabou-se os privilégios só porque tinha nascido numa classe ou noutra. Maximilien Robespierre nasce em 1758 e morre em 1794, 27 de julho de 1794, com 36 anos. Ele é órfão, vindo da província. O pai, ao falecer a mãe, desleixa-se com os filhos, começa a beber e ele toma conta dos outros dois irmãos, o que lhe dá um caráter muito sério, muito sisudo, tímido e inseguro. É eloquente, sabe falar, mas no público tem tiques, contorções muito compulsivos, o que denota que no seu interior há uma luta e uma timidez constante. Com os óculos, com as mãos, é vaidoso, megalómano, não tem um cabelo fora do lugar, com a peruca sempre impecável, forma-se em direito, ainda em jovem. Ele conhece o rei, que depois mandaria decapitar, declama para ele em latim, é vaidoso, como digo, e imbuído dos ideais iluministas e muito também admirador de Rousseau. Rousseau, aliás, é outra figura que eu mais à frente gostaria de compartilhar com vocês. O seu lado de tentativa de mudar a sociedade levou a todo este ano do grande terror se afirmasse da pior forma. Ainda houve uma tentativa de monarquia constitucional, ainda com o rei, enfim, para que a situação de França estava muito calamitosa, porque havia fome. O rei ainda tinha demitido o Necker, que era um grande economista. Enfim, houve uma tentativa de que não houvesse uma cisão muito forte em relação ao passado, mas ao tentar fugir para a Áustria, o rei selou o seu destino e deu início ao grande terror. Porque a forma como os jacobinos ascenderam ao poder, e Robespierre era efetivamente o representante do povo nessa Assembleia nos Estados Gerais, vinda dos Estados Gerais, o Comitê de Salvação Nacional. E depois houve outro comitê também.
todas estas situações, se vocês ao mesmo tempo começarem a observar e a comparar com outras ditaduras, com outras formas de poder despótico, nomeadamente Alemanha, Portugal, Espanha, no Pol Pot, enfim, todos estes dados, há uma semelhança muito grande. E a semelhança qual é? É os métodos usados para fazer ver que a revolução continue, continue viva, que é o da denúncia e da morte sumária. São postas pessoas a ouvir os outros, portanto, uma espécie de polícia. Na altura não era bem assim, mas era parecido. A mínima denúncia de alguém que não se gostasse significava a morte. Primeiro há a liberdade de imprensa, mas depois desaparece a liberdade de imprensa, os direitos das pessoas não existem e as pessoas são mortas com apenas uma assinatura destes ditadores loucos, como por exemplo Robespierre. Como disse Stalin, mais à frente, uma morte é uma tragédia, 1000 mortes é uma estatística. E é isto que se mantém, vai-se mantendo na história, e para mim, e é isso que eu trago-vos hoje, é inaugurado por este Robespierre, secundado pelo Marat, portanto, na Revolução Francesa, em que o lado mais negativo, mais escatológico, mais destruidor das revoluções acontece quando algo rompe na sociedade. E a nova forma de política, a única maneira que ela tem de se afirmar e de se sentir segura e de fugir da paranoia e do medo de desaparecer é através do terror, da morte e da opressão. É como se tentassem que a sociedade nascesse, o tecido social fosse quebrado para nascer uma nova sociedade do zero. A questão que se coloca, efetivamente, é quanta crueldade, quantos genocídios, quanta carnificina é necessária para que uma revolução e um ideal, por muito bom que seja, possa ascender. E é isto que me faz, digamos, é fascinante para mim esta personalidade. Com apenas 36 anos, e portanto nos últimos anos da sua vida ele viveu na paranoia de ser assassinado, que a revolução desaparecesse. As assembleias eram cheias de adversários, como é óbvio, inimigos. Eu não estava a ter uma atitude correta e respeitadora, era de morte constante, e a única forma que ele viu era de guilhotinar. E os ideais subjugaram aos direitos humanos. Portanto, a sociedade tinha que ser morta para nascer uma nova sociedade. E isto é muito interessante apreciar como o poder, que é uma teoria que eu defendo, como o poder corrompe. O poder é algo que transforma as pessoas. Basta dizer que ele era contra a pena de morte e depois mandou matar mais de 2.000 pessoas. E é isto que me faz dele uma personagem única, que teve vários seguidores, de alguma forma, ao longo da história. Em determinadas circunstâncias, eles acabam sempre por existir e acaba por sempre haver coisas em comum. Aproveito para vos dar mais algo. Eu pus vários apontamentos, eu não tenho teleponto, faço tudo de memória, escrevi com certeza, mas tenho tudo apontado, mas acabo por fazer tudo de uma maneira espontânea, que é assim que eu sei fazer, e sozinha. Ele fez imensos discursos, ele foi alguém que envolvia as pessoas, mas a sua megalomania e o seu medo, o seu terror, propagou o terror pela sociedade. E, de qualquer maneira, para finalizar, a Revolução Francesa é algo de muito importante
é fracturante, mas é determinante para o planeta e tinha que acontecer. Talvez não tivesse que acontecer desta forma. Desta forma, neste ano de terror, é que poderia não ter existido. Esta fase poderia não ter existido e poderia ter havido uma forma de impor todos estes ideais que foram realmente válidos para a nossa sociedade, nomeadamente a igualdade e a fraternidade, poderiam ter acontecido, mas de uma maneira minimamente pacífica. Eu acho que já estou a fazer um tema bastante largo e com isto o que é que eu vos quero deixar é pensarem sobre o poder, pensarem sobre os ditadores, pensarem sobre a história, na nossa história mundial, porque é da maneira que nós também percebemos a atualidade, e também vos fazer ver outros vídeos ou ler livros sobre este tema. Como eu vos digo, isto não é uma aula de história, é simplesmente uma opinião sobre alguém que eu acho especial e marcante. Espero que com isso vos motive para verem e se interessarem, nomeadamente pela Revolução Francesa, que é algo que é fascinante. Tudo aquilo que aconteceu não tem igual na nossa civilização humana no decorrer destes séculos todos. E por agora é tudo, eu vou fechar. Vou-vos trazer mais figuras históricas do meu gosto, do meu apreço, da minha admiração, ou por motivos negativos ou positivos, ao lado dos livros, que já sabem, continuo a partilhar, e de outras opiniões. Beijinhos, até à próxima!